Olá, alunos e alunos do terceiro EJA, aqui quem fala é Álvaro, sou professor de Sociologia de vocês, e hoje a minha ideia é discutir um pouco sobre o PET adaptativo que eu enviei para vocês, semana 1 e 2, e também vou fazer um vídeo da semana 3 e 4, certo? Eu vou tentar ser o mais rápido possível, o mais resumido, porque eu sei que muitas das vezes vocês não têm muita paciência, né, de assistir um vídeo muito longo, apesar de eu não achar muito longo. Mas a minha ideia aqui é ser o mais sucinto possível. Bom, a semana 1 eu começo a discussão com a sociologia do trabalho. Esse é um ramo, né, de estudos da sociologia. A sociologia ela tenta entender como o trabalho ele se molda, né, e molda as relações humanas e principalmente se torna aí um ramo de estudo da sociologia a partir das transformações do mundo no século XIX. Se você for bom em história, você vai lembrar que a partir do século XIX nós temos a Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, ela inaugura um novo período para a humanidade. Um período no qual a forma de trabalho, ela passa de um trabalho manual para um trabalho industrializado, um trabalho feito ali pela maquinaria, mas é óbvio que ainda existe o trabalho humano. A questão central é como esse trabalho humano ele vai se modificar mediante a essa transformação do universo do trabalho, certo? O primeiro autor a se atentar sobre isso é um cara chamado Karl Marx, certo? Karl Marx ele é um autor do século XIX, um alemão, que vai focar sua teoria social na explicação do funcionamento da sociedade industrial e na formação do capitalismo, mostrando as contradições, né, que existem nesse modelo de sociedade capitalista. E uma dessas contradições da sociedade capitalista encontra-se na forma como ela propõe o trabalho. No caso aqui, o trabalho que é um trabalho alienado. Ou como Marx coloca, um estranhamento ao trabalho, um estranhamento ao produto do trabalho. O que seria esse estranhamento? É o fato do trabalhador que se encontra na linha de produção não reconhecer como parte daquela produção. Ele atribui aquela produção ao seu chefe, à burguesia, e não a si mesmo. Sendo que, para Marx, a produção ela só ocorre única e exclusivamente porque existe o papel central do trabalhador ali. E esse trabalho, né, o trabalhar para nós, numa sociedade capitalista, para Marx, ele coloca que esse trabalho ele perde o sentido, porque ele só tem exclusivamente um sentido, que seria receber um salário para garantir a sobrevivência no final do mês, certo? Então a dimensão do trabalho ela se torna uma dimensão separada da dimensão da vida. Essa dimensão do trabalho, ela perde o seu sentido como algo que possa ser produtivo à sociedade. E aí, só para que vocês entendam o que o Marx está querendo dizer, né? Olha só, abre aspas, o operário nem sequer considera o trabalho como parte de sua vida. Para ele é, antes, um sacrifício da sua vida, certo? É esta ideia, né, principalmente em países onde a industrialização, né, o processo de contratação e a alta desigualdade ainda é muito grande, como o nosso, que esse trabalho ele perde o sentido e se torna muito mais um sacrifício à nossa vida do que uma coisa que tenha sentido à nossa vida, certo? Depois, o Marx vai falar sobre a questão da mercadoria, o trabalho e os valores. Aqui é a ideia de valor de uso e valor de troca. Toda mercadoria, dentro dessa mercadoria, tem um valor de uso, que é aquilo que dá a utilidade daquela mercadoria, e tem um valor de troca, que é aquilo que faz com que aquela mercadoria circule na sociedade, certo? Ora, no capitalismo, nós temos um valor de troca acima do valor de uso. Por quê? Porque o capitalismo, lembremos, ele é uma sociedade do consumo, então ele deve pregar o consumismo desenfreado. Para pregar o consumismo desenfreado, é necessário que as mercadorias elas sejam constantemente trocadas. É o que o Marx vai chamar que existe no capitalismo um fetichismo da mercadoria. É a vontade de troca sem que você tenha necessidade daquela troca. Ou o que autores mais modernos dentro da teoria marxista vão chamar de obsolência programada, que são produtos eletrônicos, né, ou produtos criados dentro do capitalismo que já são criados para se tornarem obsoletos a partir de um determinado tempo. Por exemplo, celulares. Hoje nós temos N modelos de celulares, um inúmero modelo de celulares, e esses inúmeros modelos de celulares, eles servem em certa medida, né, para que você
esteja constantemente trocando esse celular. E eles são também extremamente frágeis. Depois nós temos aqui uma discussão sobre modelos de produção, Taylorismo e Fordismo. Isso daqui é uma ideia de uma organização desse trabalho industrializado para que esse trabalho se torne o quê? Mais eficiente. No Taylorismo, nós temos aí a formação da linha de montagem, né? Cada um faz uma coisa. Taylor, ele em seus textos, ele defende que o trabalhador ele não tem que se sentir parte daquela empresa, mas ele tem que se sentir como se fosse uma engrenagem. Ele não deve pensar, ele deve única e exclusivamente trabalhar. Nas palavras do Taylor, então, quanto mais burro o trabalhador, melhor. Ele quer um burro de carga mesmo. No Fordismo, ao contrário do Taylorismo, nós vamos ter a introdução da esteira de produção. Essa esteira de produção ela serve para aumentar a produtividade, e aumentando a produtividade é necessário aumentar o consumo, certo? E depois nós temos o que nós chamamos de toyotismo, né, que é o modelo Toyota, que é o mais atual, que é um modelo que vai praticar a ideia do just-in-time, um serviço mais flexível, né, um trabalho de agrupamento entre as pessoas, uma ideia de criar uma sensação no qual o trabalhador faz parte daquela empresa. Por exemplo, você vai no supermercado, eles não falam, né, o empregado fulano ou ciclano, eles chamam você de colaborador. Né? Você é um colaborador daquela estrutura do supermercado, né? Mas você é colaborador lá dentro. Até o final do mês, quando você recebe o salário, você não é colaborador mais, né? Aí há as diferenças salarial, certo? Bom, aqui eu fiz algumas atualizações, né, algumas conclusões sobre a questão da modernidade. Coloquei para vocês que mesmo nesse período de pandemia, onde nós estamos vendo um aumento da miséria, no contraponto disso, nós estamos vendo um aumento da concentração de renda. Né? Saiu uma matéria na última semana mostrando o crescimento de bilionários no estado, no país, Brasil, certo? Então, há um crescimento aí de bilionários e um aumento da pobreza. Por quê? Né? É um questionamento que a gente tem que fazer. Aqui eu coloco, né, uma análise do órgão, o DIEESE, que ele coloca para uma vida digna, viu, gente? O salário mínimo no Brasil, e isso aqui, ele deu uma cagadinha aqui, mas não tem problema não. Ele seria de R$ 4.342,57, certo? Então, esse seria um modelo de salário mínimo para uma vida digna no Brasil, certo? E aí, nós sabemos que o salário mínimo está muito, mas muito distante desse valor aqui. Talvez se fizesse hoje, né, com os preços como estão extremamente exorbitantes, né, altos, talvez esse salário mínimo deveria aumentar ainda. Né? Bom, vamos às atividades. Perdão. Com relação à noção de trabalho alienado, não podemos afirmar que, dentre os clássicos da sociologia, essa é uma noção proposta por Emile Durkheim? Falso. Então, essa daqui, ó. Então, já é a letra A, o que não podemos afirmar. A alienação se dá no fato do trabalhador, o verdadeiro produtor de mercadoria, não se reconhecer na sua própria produção? Verdade. As pessoas tornam-se mercadorias no capitalismo, os trabalhadores são obrigados a vender sua força de trabalho? Verdade. Para Taylor, o trabalhador não deve pensar e sim ser uma mera engrenagem do processo produtivo? Verdade. É o trabalho que diferencia o ser humano de outros animais? Verdade também, né? A forma do trabalho humano ela é diferente. Né? Então, aqui seria a letra A. Na sua concepção, você é um trabalhador alienado? Quais as condições te colocam nessa situação? A ideia aqui é, você se sente pertencente ao seu universo de trabalho? Né? E aqui eu estou falando do empregado, né? Se você tem o seu próprio negócio, né, as coisas já se mudam aqui, né? Mesmo que seja assim, né, ainda há críticas hoje, né? Você pensa, por exemplo, Uber ele é dono do seu próprio negócio? A Uber ela vende essa ideia que sim, que é você estar empreendendo, mas na verdade é uma precarização do trabalho porque o Uber não tem seus direitos trabalhistas. Aqui é uma questão muito mais pessoal. Sobre modelos de produção, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, assinale a opção incorreta. A. Taylorismo recebe esse nome por conta de seu criador, Taylor. Sim. Fordismo insere a esteira de produção e aumenta o nível de produtividade em relação ao Taylorismo. Sim. No Fordismo há uma diminuição da produção. Podemos dizer que é o início de um capitalismo mais consciente. Falso. O modelo toyotista nasce no Japão. Verdade. O toyotismo se caracteriza pela flexibilização das atividades fabris. Verdade também. Certo? Então, aqui a resposta certa seria a letra C.
Neste momento da pandemia, muitas pessoas passaram a ser dependentes do auxílio emergencial oferecido pelo governo federal. É necessário lembrarmos que o mesmo governo, este que está aí, ele não queria oferecer nenhum auxílio, queria que as pessoas fossem para a rua trabalhar e morrer, né? Provavelmente. Então, esse projeto ele foi derrotado na Câmara dos Deputados e no Senado, sendo então obrigado a oferecer um auxílio num valor muito maior do que o pensado inicialmente, que quando ele pensou esse auxílio, ele não queria dar. Quando ele foi forçado a dar, ele queria dar R$200. E depois, com uma pressão da Câmara dos Deputados e do Senado, esse auxílio passou a 600 e a 1.200 para mães solteiras. Do seu ponto de vista, como a pandemia aumenta os níveis de desigualdade? Isso está na cara, né, gente? Quem sofre mais nessa pandemia são as populações mais pobres. Os ricos começaram a espernear com essa pandemia justamente no momento atual, porque os hospitais particulares começaram a encher também. E aí sim eles começaram a criticar a gestão do governo. Nós temos no nosso país uma elite que ela é extremamente nociva, né? Ela é extremamente sádica. Então, quando o pobre está morrendo, eles não estão se importando se o lucro deles está aumentando. E aí, depois vocês trabalham isso daqui. Trabalho, política e ideologia. Ideologia e o brasileiro como vira-lata. Essa é uma discussão da sociologia brasileira, né? Aqui eu coloco para vocês que num primeiro momento a sociologia brasileira vai trabalhar com o racismo, né, de pele, da cor, da etnia, da raça, e depois nós passamos para um racismo cultural. Essa ideia do viralatismo brasileiro, que é nós considerarmos tudo que advém da cultura brasileira como inferior a outras culturas, é o que nós chamamos de viralatismo. E isso, na verdade, nada mais é como uma extensão do racismo de pele ao racismo de cultura. Nós somos racistas com a nossa própria cultura. E isto, né, esta ideia, cria-se aí uma ideologia no qual nada que se faça no Brasil dá certo. Então, não precisa se fazer nada. É melhor entregar esse país a outras pessoas, principalmente aos Estados Unidos, né? Nós temos aqui uma foto do nosso queridíssimo presidente batendo uma continência para a bandeira dos Estados Unidos. Tá aí o patriotismo dele super elevado, né? Então, nós temos essa discussão que o Gessé Souza, que é um autor importante da sociologia, está propondo, né? Dessa ideia do viralatismo. Depois eu coloco a noção de luta de classes, né? O que é essa luta de classes? Marx, que é um teórico que nós vimos ali no capítulo anterior, ele é um teórico que ele vai dizer que toda a história da humanidade ela foi organizada através de classes que são classes opositoras. Se você pegar toda a história da humanidade, em algum momento uma classe X entrou em confronto com a classe Y e daquele confronto surgiu um novo sistema. No capitalismo isso não seria diferente, certo? No capitalismo nós temos então a burguesia e o proletariado, né? O burguês e o trabalhador, que são antagônicos, que são opostos um ao outro, e em algum momento o choque entre essas duas classes sociais levaria à superação do sistema econômico que nós nos encontramos. Certo? Bom, vamos às atividades, né? Porque eu acho que o tempo está ficando curto. Sobre o viralatismo brasileiro, podemos afirmar que essa é uma noção pouco desenvolvida e debatida na sociologia. Falsa. Sérgio Buarque de Holanda não ajuda a propagar tal ideia. Falso. Em sua obra Casa Grande Senzala, Freire elabora o conceito de democracia racial. Verdadeiro. Para Gessé Souza, o viralatismo tem um objetivo, que é expropriar o país de suas riquezas. Essa aqui é verdadeira. A letra C, apesar dela ser verdadeira, ela não está falando sobre a noção de viralatismo, certo? Isso daqui poderia dar margem para furar a minha questão. Eu posso considerar ela furada, porque se você marcar C ou AD, eu tenho que considerar. O brasileiro como vira-lata não propaga nenhum tipo de racismo. Falso também. Qual o método de análise utilizado por Marx? Essa aqui é fácil. Letra A, materialismo, histórico e dialético. Explica o conceito de luta de classes. O conceito de luta de classe é justamente esse. No universo material existem classes sociais que são classes opostas e deste modelo de sociedade que gera desigualdades, essas classes entrariam em confronto porque elas têm interesses diferentes. Esses interesses, por serem diferentes, em algum momento eles entram em choque. E o choque dessas classes é o que dá a luta de classes e dessa luta de classes a formação de um novo sistema. O que as classes dominantes ganham com o racismo cultural ou viralatismo dos brasileiros com relação ao seu próprio país? Elas ganham que elas podem fazer o que quiser. Ora, se eu, Álvaro, você, aluno,
todas as pessoas aqui no Brasil, cidadão médio, pobre, acredita que o Brasil não tem jeito, quem ganha com isso são as classes maiores, as classes dominantes, as classes burguesas. Porque veja comigo, nós estamos empobrecendo na pandemia. Estamos nos tornando cada vez mais pobres na pandemia e tem um aumento do dinheiro dessas classes dominantes. Elas estão ganhando com a morte da população mais pobre. Elas estão ganhando com essa ideia de que o Brasil não tem jeito, que a gente não pode fazer nada, que a gente tem que deixar as coisas correr da forma como está. Certo? Então é essa a ideia aqui. O que elas estão ganhando com isso? Elas estão ganhando mais dinheiro, mais lucro, mais alienação, mais morte da classe trabalhadora e assim por diante. Então, a ideia é essa. Eu vou discutir depois a semana 3 e 4, porque eu acho que o vídeo já está muito longo. Abraços e até a próxima.